Um dos acontecimentos que marcou o fim da primeira temporada de House of the Dragon foi a... Calma, eu não vou falar. Eu tenho que dar os avisos antes que vocês não fiquem chateados ou chateadas comigo, tá? Toda segunda-feira agora tem um vídeo aqui no canal comentando um pouco sobre esse universo que envolve as crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Sangue e esse negócio todo. Por isso, já deixa o seu like para ajudar aqui nessa série e também se inscreva no canal. No comentário fixado aqui embaixo tem links para todos os livros do Martin e, comprando por eles, você me ajuda com os trocados ali da Amazon. Outro recado importante, esse vídeo foi escrito em parceria com meu querido Danilo, que escreveu um miolão aqui e eu dei uma engordada. Danilo Bezerra, um jornalista de mão cheia que tá me ajudando bastante aqui no rolê. Esse vídeo vai ter pequenos spoilers de A Dança dos Dragões. E agora, vamos lá, o que interessa. Um dos principais acontecimentos do final da primeira temporada de A Casa do Dragão, como eu já ia dizendo no começo, né, foi a morte de Lucerys, filho de Rhaenyra com Lennon. Mas que a gente sabe que é filho do Arryn com ela, né? A gente aceita isso? Sim. Pra quem não teve ainda a oportunidade de ler o livro Fogo e Sangue, deve ter se surpreendido bastante com o desfecho trágico aí do jovem príncipe. Porém, acredite, a série, ela deu uma bela suavizada na morte do Lucerys, que foi o estopim para a chamada A Dança dos Dragões. As principais fontes dos acontecimentos de Dança dos Dragões são do Septão Eustáquio, o arquimestre Gildain e um bobo da corte chamado Cogumelo, o melhor de todos. Esquece, o cara acerta 80% das vezes. E eu costumo dizer que também cria-se uma quarta versão de toda a história, que é a versão popular aceita a partir da mistura de outras lendas, de outras... não é nem lendas, reflexões de outras versões, de outras visões. Perceba que temos um religioso, um estudioso e um humorista registrando os eventos da guerra, que, fora eles, também tem outros relatos de historiadores mais legítimos, como o Munkun, por exemplo. Munkun, eu gosto de chamar de Munkun, que é o Munkun que geralmente vem colocar um balde de água fria nas lendas. E também dá pra dizer que a série dita aquilo que vai ser a história oficial, dado o fato de que não tem um narrador ou ainda não foi vendida ainda uma grande fonte. Então, sobre a morte do Luke, só pra citar um exemplo, existem 3 possíveis finais para essa história e também um que eu considero a quarta versão, que é a mais legítima de todas. O começo de tudo isso a gente já sabe muito bem. Lucerys, atendendo um pedido da mãe, foi até Ponta Tempestade, Storm's End, né, já que a série não traduz. E ele foi lá para selar um acordo com o Lord Borros Baratheon. Importante dizer, segundo o livro, o Luke, ele foi escolhido para essa missão porque Ponta Tempestade era mais próximo de Pedra do Dragão. E como o seu dragão também era menos experiente, não dava para ele fazer uma grande viagem ao norte sem correr riscos tão grandes quanto ali na Tempestade, ali naquela região, e também na negociação com o Borros, né? Eu ainda questiono isso, eu ainda acho que deveria ter sido a Rhaenys, né? A Rhaenys, mas eu também entendo que os degraus são tão complicados que o Lucerys chegando ali ele também não ia conseguir desenrolar. Então, acredite, ainda era a missão mais fácil ir para a Ponta Tempestade. Inclusive, ele achava que ia ser bem recebido, e até foi, mas ele deu de cara com Aemond, que já tinha uma proposta melhor para o Lord Borros. No livro também é descrito que aquele estranhamento inicial entre ambos existe, e o Lord Borros ele teve que intervir, bem como Lucerys teve que sair daquele local às pressas. O que a série não mostra, mas os livros contam, é que a filha do Borros zomba do Aemond, supondo que, além de um olho, ele teria perdido uma outra coisa ali do seu corpo, uma parte mais íntima. Aemond fica furioso e anuncia que vai embora também, saindo de rompante. No livro, é aí que o brilho do garoto fica mexido e o sentimento de vingança volta com muita força. Importante lembrar que, por mais que houvesse ali uma rixa entre ambos, não seria conveniente de forma alguma iniciar uma disputa, uma vez que as alianças ainda estavam sendo organizadas e os verdes, eles precisavam bastante de legitimidade. Uma guerra, um embate faria essa legitimidade ser colocada em risco. Legitimidade é a palavra-chave aqui na Dança dos Dragões, tá? A chuva era muito forte naquele dia e Lucerys tem a dificuldade para voar com seu dragão Arrax, porque além do tamanho, que não garante tanta estabilidade, ele também não era um exímio piloto de dragão, e como eu já disse, ambos dragões, eles conseguiam sentir
as intimidades, né? As vontades mais íntimas dos seus guias. Luke não sabia, mas ele estava sendo já perseguido por Aemond, montado em Veiga. Por isso que ficou um pouco mais distante ali de Ponta Tempestade, do castelo em si. O dragão de Lucerys era realmente mais ágil, porém essa vantagem era quase anulada em meio àquela tempestade, aquele chuvaral medonho. Já Veiga era veterano em batalhas e tinha uma grande envergadura que dava estabilidade em voo mesmo em toda aquela confusão. Os dois se digladiaram na Baía dos Naufrágios. Era muito fácil ver que não existia ali uma equivalência de forças e Arrax foi derrotado. Sua cabeça e pescoço, teoricamente, apareceram em Ponta Tempestade em uns penhascos bem escondidos 3 dias depois do ocorrido. O corpo de Luke, porém, jamais foi achado. E aqui começam as controvérsias da história, tá? Então vamos lá. Qual é o destino de Luke? Destruir a Estrela da Morte e descobrir que é filho do Vader, né não? Vamos lá para os 3 desfechos que existem nessa luta. O primeiro conta que o corpo do príncipe Luke e o corpo também do dragão Arrax foram levados à praia em Ponta Tempestade apenas 3 dias depois da Batalha dos Céus. Nessa versão, Aemond teria cumprido o que desejava e o corpo estava sem os olhos. Olhos esses que obviamente tinham sido arrancados pelo Aemond e dados em forma de presente para a filha do Burros Baratheon, que era prometida a ele em casamento e que havia zombado dele com relação à sua masculinidade. Essa é a versão do Bobo Cogumelo, sempre muito fantasiosa e sempre muito fofoquista. Por isso que eu gosto muito do Bobo Cogumelo. Mas ela foi contestada pelo arquimestre Gildain. De acordo com ele, com o arquimestre, era impossível ou pouco provável restar alguma coisa desse confronto dada a altura daquela queda. Mas só que perceba que aqui o arquimestre também dá a exagerada dele, dizendo que o Luke ele foi arrancado das costas de Arrax e devorado por Veiga e por isso jamais foi encontrado. Daí nasce essa segunda versão, né, da história, que tanto Arrax quanto o Luke foram para dentro da dragão Veiga. Se na série a gente já alimenta um ranço absurdo pelo Aemond, imagina aí com a inserção dessa cena, né? Mas também existe a versão menos trágica de todas. Nela, Lucerys teria sobrevivido à queda, porém ficou tão desorientado e ficou tão bem desmemoriado dado o trauma, que ele então saiu fugindo para longe e viveu como pescador por aquelas terras ali. De príncipe, ele teria se transformado em pescador simples, passando totalmente à margem da dança, passando longe da grande disputa dentro da sua família, vivendo pelo resto da sua vida sem saber quem eram seus pais, qual era o seu destino, qual era também a sua origem, enfim, passou como um qualquer. Historiadores mais legítimos, como o Moon Kun, que eu já citei aqui, desconsideram esses contos aí, tá? Essas narrativas. E esses historiadores afirmam que Lucerys morreu com seu dragão, normalmente como a gente viu na série, teve o confronto, os restos mortais foram levados e, fim, nada foi encontrado. O fato é que a morte foi o estopim, foi o que selou qualquer possibilidade de disputa no campo da política para irem às vias de fato. É aquilo, né? Fogo e sangue. E conta-se também que a Rhaenyra, ela mudou a sua personalidade tão logo que recebeu essa mensagem. Mas só que isso a gente deixa um pouco pro futuro. A série já dá uma pincelada nisso. E realmente, Rhaenyra, ela vai ser movida por fatores diferentes do que vinha sendo. A diplomacia talvez não seja mais uma grande opção. O desfecho da morte de Lucerys foi o fim da trégua que existia antes da Dança dos Dragões. De um lado, Alicent defendendo os interesses de seu filho, do outro, Rhaenyra buscando seus direitos legítimos e agora chorando a morte do seu príncipe Lucerys. A conta também pesa bastante, vai pesar bastante pro Aemond, que passaria a ser reconhecido como o assassino de parentes. Uma alcunha que não só é pior, talvez, do que um assassino de reis. Se por um lado isso vai ser motivo de zombaria, um pouco de desconfiança também, por outro vai criar uma áurea de temor com relação à figura do Aemond. E aí eu pergunto, gostaram da história? Pois então compartilha, toda segunda-feira tem um pedacinho aqui das histórias de Westeros e também outros locais ali dos contos, né, das histórias do George Martin sendo abordadas aqui no canal. Até lá, um forte abraço em vocês e tchau.